As declarações de Putin ressoam de forma contundente pelo Kremlin, impactando diretamente o Ocidente. Em tom decisivo, ele afastou qualquer ideia de cessar fogo. Enquanto líderes ocidentais mencionam uma possível pausa temporária, a posição da Rússia é clara: não haverá concessões. A vitória é inevitável, afirmou Putin com firmeza inabalável. O avanço militar continua conforme planejado, com cada etapa calculada e executada. Zelensky ousará enfrentar essa força determinada que avança sem hesitação? Putin destacou que uma pausa nos combates, seja ela breve ou prolongada, é uma ilusão que a Rússia não considera. A mensagem é simples: não há espaço para trégua. Para que uma paz duradoura seja alcançada, deve estar fundada em condições sólidas e seguras que resistam ao tempo. Cada afirmação do líder russo deixa evidente uma estratégia de longo alcance. Putin acredita que qualquer cessar-fogo apenas serviria para que o Ocidente aproveitasse a oportunidade de rearmar a Ucrânia. O conflito agora se transformou em um teste de resistência e tenacidade, onde a Rússia demonstra não estar disposta a retroceder. Nas últimas semanas, a intensidade dos combates aumentou, levando o confronto a novos níveis. Esta batalha não é apenas militar, é uma disputa geopolítica, onde cada decisão reverbera em escala internacional. Nas vastas e gélidas regiões do leste ucraniano, o exército russo mantém um avanço constante e calculado. As condições adversas e o terreno devastado pelas batalhas diárias tornam o progresso difícil, mas isso não impede que as forças de Moscou consolidem posições. As tropas ucranianas, por outro lado, enfrentam uma resistência árdua e crescente, tentando manter o controle sobre áreas vitais enquanto lidam com uma realidade cada vez mais desfavorável. A vantagem estratégica da Rússia é clara, resultante de um planejamento meticuloso e de um aparato militar bem abastecido e organizado. Putin reforçou sua determinação em finalizar o conflito o mais rápido possível, mas sob os próprios termos da Rússia, sem interferência ou condições impostas por Washington ou Bruxelas. Buscamos a paz, declarou o presidente russo, mas ela deve ser construída com bases sólidas, moldadas por nossos princípios e não por imposições externas. Com essas palavras, Putin deixa claro que qualquer resolução pacífica deve ser sustentável e atender às demandas de segurança da Rússia. Ele também destacou que qualquer proposta de paz deverá considerar requisitos essenciais, projetados para assegurar uma estabilidade duradoura e reciprocidade nas garantias de segurança. Para Putin, é fundamental que não se abra qualquer oportunidade para que o Ocidente utilize um cessar-fogo como período para rearmar a Ucrânia ou fortalecer alianças militares que possam reavivar o conflito mais adiante. Sua postura é deliberada e calculada, onde cada palavra parece conter um cuidado estratégico para evitar ambiguidade. Atualmente, o cenário no fronte ucraniano é de alta tensão, com o conflito alcançando um estágio delicado e arriscado. Nos campos de batalha, a Rússia consolidou uma presença em pontos táticos, garantindo o controle de áreas consideradas chave para o avanço e a manutenção das linhas de suprimento. O avanço é lento, mas decidido, permitindo que as forças russas estabeleçam uma presença robusta em locais que trazem vantagem militar. A Ucrânia, apesar da resistência heróica e do apoio internacional, sente o peso da guerra, com recursos cada vez mais escassos. Embora o desejo de uma solução pacífica seja reiterado por Putin, ele deixa claro que qualquer acordo terá de ser construído com condições bem definidas. Segundo ele, a paz não deve servir apenas como uma pausa breve, mas como uma solução firme, que não permita o rearmamento de forças adversárias nem a intromissão de potências externas. Para Putin, a paz só poderá ser alcançada se a Ucrânia aceitar esses termos, sem influências externas. Esse conflito tomou dimensões globais, afetando tanto o campo de batalha quanto as relações entre países. Para a Rússia, trata-se de uma questão de defesa nacional e de manter o equilíbrio geopolítico. Putin não deixa dúvidas de que a única paz possível será alcançada com uma vitória clara, sem que Moscou abra mão de seus objetivos. Em suas palavras, o cessar-fogo só será viável se Kiev tomar a iniciativa de revogar seu decreto que proíbe negociações. O líder russo deixou claro que a primeira condição para conversas é a disposição de Kiev em reconsiderar essa posição.
Estamos prontos para o diálogo, afirmou, mas não fomos nós que rompemos as negociações. Segundo Putin, cabe agora à Ucrânia dar o primeiro passo para desfazer o bloqueio diplomático e abrir espaço para uma solução pacífica, já que foram os próprios ucranianos que decidiram interromper as conversas. Putin ironizou a situação ao apontar que todos pedem negociações, mas ignoram que a própria Ucrânia proibiu o diálogo. Essa observação revela a visão russa de que o bloqueio diplomático não parte de Moscou, mas sim de Kiev, onde as barreiras para um diálogo foram estabelecidas. Embora Putin já tenha exposto essa perspectiva em ocasiões anteriores, o tom desta vez é ainda mais firme, quase como um ultimato, reforçado pela escalada do conflito. A Rússia parece decidida a avançar até uma vitória definitiva, e a retórica reflete uma postura de convicção inabalável. Desde o início das operações, a estratégia russa de avançar sem ceder em pontos cruciais não é novidade, mas a capacidade de adaptação militar da Rússia surpreendeu pela rapidez com que manteve um fluxo de suprimentos e reforços, mesmo diante das severas sanções econômicas e comerciais impostas pelo Ocidente. Esse aparato logístico sólido permitiu ao exército russo enfrentar desafios extremos, assegurando que munições, armamentos e suprimentos continuassem a chegar às tropas. Soldados russos, endurecidos após meses de combate contínuo, avançam de maneira coordenada, rompendo as linhas de defesa ucranianas em pontos estratégicos e estabelecendo controle sobre áreas importantes, especialmente nas regiões do Donbas. Relatórios de inteligência indicam que as baixas ucranianas têm se intensificado, evidenciando a pressão crescente sobre as forças de defesa. Embora a Europa tenha enviado reforços, eles mal conseguem cobrir as necessidades emergentes das linhas de frente, em contraste com o exército russo, que se fortalece em cidades que já estão sob controle de Moscou. Para Putin, o controle sobre essas áreas não é apenas uma vitória militar, mas um imperativo nacional, parte de um dever patriótico de proteger a Rússia de ameaças externas. Putin reiterou que Moscou mantém a disposição para um diálogo diplomático, mas somente sob as condições impostas pela própria Rússia, definidas com precisão nas negociações anteriores. Em sua perspectiva, a atual guerra não se limita a uma questão de território ou expansão, mas trata-se de uma resposta essencial e necessária a uma ameaça que, segundo ele, é existencial para a Rússia. Ao ver de Putin, qualquer paz que exija rendição ou inclua concessões que prejudiquem os interesses estratégicos russos é inaceitável, pois comprometeria a integridade e a segurança do país. Para o líder russo, a verdadeira paz é aquela que se constrói a partir de uma vitória concreta e completa, adquirida no campo de batalha e capaz de assegurar um equilíbrio geopolítico favorável à Rússia. Essa visão não deixa espaço para concessões temporárias ou frágeis. A única paz possível, segundo ele, surge da consolidação de vitórias que fortaleçam a posição russa e estabeleçam controle territorial que perdure no longo prazo. Em outras palavras, a paz defendida por Putin é uma paz construída sobre bases de soberania reforçada e estabilidade geopolítica, onde o Estado russo garante sua segurança contra qualquer ameaça estrangeira. Putin acredita que esse processo exige que a Ucrânia e seus aliados compreendam que não haverá possibilidade de negociações com base em demandas externas. Ele argumenta que uma paz efetiva deve ser pautada na capacidade da Rússia de definir seus próprios termos, assegurando que qualquer resolução seja definitiva e proteja a nação russa de novas incursões ou pressões internacionais. Em sua visão, cada vitória obtida representa mais um passo na consolidação dessa segurança desejada. Assim, Moscou se mantém firme em sua postura, com Putin reforçando que qualquer paz genuína deve ser fundamentada em resultados palpáveis e duradouros. Para aqueles interessados em acompanhar mais atualizações sobre o tema, curta e inscreva-se no canal para conteúdos contínuos e detalhados sobre a situação.